Glória a Deus, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a pastora Roberta, vai estar ministrando a palavra hoje. Aplaude ao Senhor Jesus. Glória seja dada àquele que vive e reina. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias aí em Mateus 16. Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer aos pastores pela confiança. Como todos já sabem, eu não sei pregar, não sou pregadora, mas em nome de Jesus vou transmitir tudo aquilo ao qual o Senhor ministrou ao meu coração, amém? Marcos 16, 18, que é a palavra que a gente está no mês de outubro. Eu falei Marcos? Desculpa, Mateus. Ai, desculpa, Mateus 16, 18. Já estou doida antes de começar. Mateus 16, 18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente vai lá em Josué. Agora é Josué mesmo. Josué 6. Josué 6, a partir do 22. Josué 6, a partir do 22, que diz assim: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderas os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Vamos curvar a cabeça e vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu estou aqui diante de Ti, do Teu altar, quero dar graças ao Senhor, Pai, por esta oportunidade. Jesus, eu não tenho nada, Pai, para oferecer, para dar, para falar, mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço, usa, Senhor, meu Pai, o Teu vaso, assim como a Tua vontade. Jesus, que tudo aquilo a qual o Senhor ministrou, Senhor, dentro de mim, que eu consiga transmitir para os meus irmãos, e que assim a Tua palavra, Pai, venha a ser depositada em cada coração, para que no tempo oportuno, Senhor, ela possa germinar e florescer. E assim eu já te agradeço, nós já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês aplaudam ao Senhor e podem tomar os seus assentos. O Senhor colocou esta palavra no meu coração já tem alguns dias, e eu estava estudando sobre ela e eu quero passar para vocês. Antes de falar de Raabe, eu vou falar um pouco até como chegou lá na história dela. E assim a gente vai começar a falar de José. José, como a pastora vem ministrando, ele estava no Egito, foi levado cativo, e ali o Senhor preparou para ele uma cadeira de governador, por conta de toda a história, de tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E José, ele estava lá naquela cadeira, tudo porque ele temeu ao Senhor. E ali o Senhor tinha um propósito na vida de José. E o propósito na vida de José, assim como é na minha e na tua vida, ele vai muito além de só atingir e só alcançar a nós mesmos. O propósito na vida de José não era só também alcançar a família dele ou também o povo dele, os israelitas. Porque, como todos sabem, naquela época,
a terra teve fome, assim como o faraó teve o sonho, ele revelou. A terra estava passando por uma grande fome, uma grande seca. E assim o seu pai e os seus irmãos subiram para a terra do Egito e ali eles fizeram morada. E aí a palavra vai nos dizer que eles habitaram lá e chegou um tempo em que José foi morto, que ele morreu. Tanto José como também os seus irmãos morreram. E a palavra vai dizer aqui, que todos eles morreram, eles faleceram aquela geração. Mas a palavra diz assim, mas os filhos de Israel foram férteis e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Aqui a palavra do Senhor vai falar que o povo de Israel era um povo fértil, era um povo fecundo, era um povo que estava se multiplicando muito rápido e ele ia tomando conta de toda a terra do Egito. E aí o faraó, ele não conhecia José, este novo rei que se levantou. Não era aquele rei que conhecia José, que deu a cadeira para ele sentar, não. Aqui já era um outro rei lá no Egito. E esse rei não conhecia José. Esse rei não conhecia a história de José. A palavra vai nos dizer que ele temeu, porque o povo estava ficando muito numeroso. E ele temia que se viesse uma guerra, o povo de Israel ia se voltar contra eles. E aí eles falaram, olha só o que a palavra fala. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Ou seja, aqui o inimigo do povo de Israel vai agir com astúcia. E é assim na minha e na tua vida. Quando o inimigo, porque já foi falado aqui, quando o inimigo vem contra a minha e a tua vida, ele vai armar, ele vai arquitetar minuciosamente. Aqui o rei, ele falou assim que ele ia usar de astúcia. O que ele ia fazer? Ele ia afligir o povo, ele ia colocar servidão, escravidão e tamanha carga ele ia colocar diante do povo, para quê? Para que o povo viesse se sentir cansado, sobrecarregado, e essa sobrecarga fizesse impedir a multiplicação deles. Para que eles viessem ser podados, de crescer, de gerarem, de terem filhos. E aí a palavra vai falando que quanto mais o povo era oprimido, apertado, mais eles cresciam. E é assim na minha e na tua vida. Porque a palavra vai dizer que quando eu e você, nós estamos fracos, aí é que a gente está forte. E quando a gente está forte, é aí que a gente vai frutificar. Quando a gente está forte, quando a gente está abatido, aliás, se sentindo fraco, o Senhor vem com a força dele. Porque nós já sabemos que não é na força do nosso braço, não é na força do nosso intelecto. O Senhor tem para mim e para você tudo que vem do alto. E assim foi com aquele povo. Eles foram crescendo ainda mais. E aí o rei e toda a sua comitiva continuaram com medo. Eles continuaram temendo que aquele povo não parava de crescer. E aí ele tem uma ideia. Satanás sempre vai ter uma ideia contra a minha e a tua vida. E aí aqui o inimigo, o rei, vai falar o quê? Chamou as duas parteiras e falou assim para elas, olha, quando você for fazer o parto das mulheres hebreias, você vai matar todo bebê que nascer que for do sexo masculino. E por que do sexo masculino? Porque aqui ele estava com medo do povo se voltar contra ele. E o homem era a força, era o homem que ia para a guerra. A mulher não vai para a guerra, é muito mais difícil. E aqui ele quis podar os homens, ele quis parar, ele quis bloquear o exército do povo de Israel. E aí as parteiras, olha que coisa linda é quando eu e você, a gente teme ao Senhor. Aqui as parteiras... Elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. E aí você pode olhar para mim e falar assim, Roberta, mas ela então desobedeceu ao rei. Sim, porque a Bíblia é clara de dizer que ela não fez. E ainda quando o rei chama ela, elas vão falar assim, quando a gente chega na casa delas, as mulheres têm muita vitalidade, elas já tiveram o filho. Ou seja, elas mentiram. E aí você pode falar para mim, então quer dizer que eu posso mentir se for para obedecer ao Senhor?
Não, irmãos, não é esse sentido. Aqui, quando vai falar que elas desobedeciam, elas não tinham noção da palavra do Senhor. Mas elas temeram o Deus dos hebreus. E quando elas fizeram isso, elas estavam contribuindo para que o propósito do Senhor na vida daquele povo se cumprisse. E é assim que ele fala, para mim e para você, não é na desobediência, é temendo ao Senhor, guardando os teus mandamentos. E aqui elas não faziam isso. E olha só que coisa linda é, porque quando elas fizeram isso e elas temeram ao Senhor e não matavam os meninos, Deus se agradou delas e deu a elas inclusive família. Deus foi bom com ela. Aqui a palavra vai dizer, e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. É assim que o Senhor faz comigo e com você. Quando a gente teme ao Senhor, obedece a Ele, Ele vai constituir na minha e na tua vida as promessas, os propósitos a qual Ele já tem designado e escrito para a gente. E aqui a gente vai continuar lendo a história e vai ver que Joquebede, ela engravida. Joquebede engravida num tempo ao qual ali já tinha um decreto, porque quando o rei chamou as parteiras e ela disse assim para ele, que as mulheres eram bem saudáveis e quando chegava lá já tinha sido, o neném já tinha nascido, ele falou assim, pois então agora não vai ser as parteiras que vão matar. Ele deu ordem a todo o povo para pegar os meninos e jogarem no rio Nilo, para poder matar eles afogado. E aí Joquebede então engravida debaixo de um decreto do rei, de uma sentença de morte, caso o bebê dela fosse um menino. Naquela época, eles não tinham ultrassom. Eu creio que naquela época, quando engravidavam, eles ficaram torcendo para vir ou menino ou menina, dependendo do que eles quisessem, mas eles não tinham como saber antes. Aí Moisés nasce, e a história, como todos conhecem, vai falar que Joquebede teve uma ideia. E não é ideia da cabeça de Joquebede. Aqui o Senhor dá para mim e para você, que já foi falado muitas vezes neste culto, as estratégias que vêm do céu. O Senhor tem direcionamento, tem estratégia. O Senhor tem tudo aquilo que você precisa para alcançar o teu propósito. Aqui o Senhor já tinha reservado, porque a palavra vai falar que o Senhor nos viu ainda informe no ventre da nossa mãe. Em Jeremias vai dizer que ainda que a gente nem estava no ventre, o Senhor já nos conhecia. E assim o Senhor já tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés ia ser o libertador do povo. E aqui aquela mulher, Joquebede, teve uma ideia. Como nós sabemos, ela fazia parte da tribo de Levi, dos adoradores da casa do Senhor. E aqui ela esconde o menino até 3 meses, adorando ao Senhor toda vez que ele chorava, para que quem passasse na porta não visse que lá havia um menino e ainda do sexo masculino. E ela teve a ideia de colocar o menino, quando já não era tempo, dentro de um cesto betumado. O Senhor fala para mim e para você que quer betumar a tua vida e a minha vida, betumar com a presença do Espírito Santo, betumar para que não venha vazar nada, betumar para que não venha entrar água, betumar para que toda fenda, toda brecha, toda abertura que tem na minha e na tua vida, o Senhor quer betumar. Ele quer betumar com a presença do Espírito Santo, Ele quer betumar com o temor ao Senhor, Ele quer betumar com a obediência, Ele quer betumar com a posicionamento diante do Senhor, Ele quer betumar na dedicação que eu e você tem para com Ele, Ele quer nos betumar dEle, Ele quer nos possuir dEle. E aqui Moisés, ele foi pego no rio pela filha de Faraó. Olha só como Deus é maravilhoso, olha só como Deus faz na minha e na tua vida. Ele pega a filha de Faraó, aquele que deu ordem para matar. Vocês acham que ela, filha dele, não sabia que era para matar? De repente a Bíblia não relata, mas quantas crianças ela já de repente não tinha visto, porque ela foi ali se banhar naquele rio, e era naquele rio ao qual Faraó mandou jogar as crianças. Quantas crianças será que ela já não viu ali boiando morta?
quantas? A Bíblia não fala. Mas se era para jogar lá, pode ser que muitos iam passando por ali já mortos. Mas ela vê Moisés e o Senhor faz assim na minha e na tua vida. É na contramão daquilo que o homem quer. Aí ela pega Moisés, vai cuidar de Moisés. Como todos sabem, a própria mãe de Moisés vai cuidar dele. É a mãe dele que vai dar de mamar, é a mãe dele que vai educar. Moisés passa 40 anos ali no palácio, sendo servido, aprendendo da cultura. Deus, ele trabalha de uma forma extraordinária. Ele fez Moisés crescer dentro do palácio, da onde amanhã ele ia retirar o povo. Ele sabia a língua, ele sabia a cultura, ele sabia o jeito, ele sabia tudo ali do palácio. Mas é assim que o Senhor faz. E depois que ele mata um egípcio, ele é obrigado a fugir. Porque ele, naquela época, eu acredito que ele não era o homem manso a qual a gente vê lá na frente Deus falando dele. E aqui ele, por conta de algo no coração, numa impulsividade, acredito eu, ele mata um egípcio. E depois os próprios egípcios viram ele matar. Não adiantou ele esconder o corpo debaixo da terra. E assim o Senhor fala para mim e para você: cuidado, porque o teu pecado vai ficar escondido até onde Deus quiser que ele esteja. Mas aos olhos do Senhor nada fica oculto. Aos olhos do Pai nada fica em oculto. E Ele sempre vai trazer à tona. Porque Ele quer libertar a mim e a você de nós mesmos. Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos faz ficar longe daquilo a qual Deus tem para mim e para você. E aí ele vai para o deserto, mais 40 anos no deserto. Para quê mais 40 anos? Porque Deus já sabia que ao invés da viagem dele, depois que retirar o povo, ia durar só 40 dias. Não, vai durar anos andando em círculo. E Deus já sabia que iria dar experiências para ele lá no deserto. Deus queria ter um encontro com ele, não era no palácio. Deus queria ter um encontro com ele lá no deserto, junto daquela sarça que não se consumia. E aí o Senhor tem um encontro com Moisés. E Moisés vai falar para Deus que ele não podia ir, porque Deus conta para ele o que é que ele queria fazer. E nessa que Deus conta para ele o que ele queria fazer, ele vai rebater com Deus. Porque muitas das vezes a gente rebate com o Senhor quando Ele nos chama para alguma coisa. E aí o Senhor vai falar para Moisés o que é que ele queria dele. Falou que ele ia retirar o povo, que ele ia libertar. E aí Moisés falando: mas eu não sei falar, mas eu não sei isso, mas eu não posso aquilo, manda outro. E a palavra vai dizer num certo momento que Deus até ficou bravo com Moisés, de tanto ele contender com o próprio Deus. E aí o Senhor fala para mim e para você: o que é que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem entregue na tua mão que você não está fazendo? O que é que Deus entregou para você que você não tem colocado em prática? O Senhor não se agrada daqueles covardes, daqueles que fogem, daqueles que não querem fazer aquilo que Deus manda fazer. Porque o que agrada ao Senhor é a obediência minha e tua. E quando a gente rebate com o Senhor, a gente está desobedecendo. A gente não está tendo uma obediência imediata. E nessa desobediência, a qual a gente não pratica a obediência imediata, se Satanás ceifar nossa vida, eu e você vamos para onde? Porque se a gente não estiver no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele quer para mim e para você, o que vai ser de nós? Deus tem um propósito em cada vida que aqui está. E aqui já foi dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Só que para que ela não venha de fato ser estabelecida contra a tua vida, as portas do inferno, eu e você temos um papel muito importante. E a importância está na obediência ao Senhor. A importância de fazer tudo quanto Deus nos mandar fazer. E aqui o Senhor vai falar com Moisés, até que Moisés resolve ir. E Moisés, como todos já sabem a história, eu vou resumindo, ele vai até Faraó. E aí ele fala com Faraó. Faraó, olha só que coisa mais tremenda. O próprio Deus manda Moisés ir falar com Faraó.
Deus mandou ele ir. Quantas vezes Deus manda a gente ir fazer alguma coisa e a situação piora? Mas só que Deus tem uma maneira de trabalhar. Aqui Deus, o Deus Todo-Poderoso, mandava Moisés ir. Ele foi 10 vezes, irmão. Ele não foi uma nem duas, não. Ele foi várias vezes diante de Faraó. Ele ia diante de Faraó. E Deus endurecia o coração dele, de Faraó. E ele falava, eu não vou libertar. E aí Moisés voltava e Deus falava, volta lá. E aí Moisés vai lá e fala, é assim, o grande eu sou me enviou e falou isso e aquilo. E aí Faraó, não. E você acha que a cabeça de Moisés, que já não queria fazer, dizia que não sabia falar, ele ficava como? Oxe, o Senhor mandou, e aí? Ele manda, o homem não deixa, e não entendi agora. É assim na minha e na tua vida. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente recebe um direcionamento e a gente coloca esse direcionamento em prática e muitas das vezes a situação aperta. Muitas das vezes o calo começa a doer. E aí você vai falar, meu Deus, eu estou fazendo tudo quanto o Senhor mandou. Olha, nesse mês de outubro eu estou nos propósitos. Eu tirei o que mais custa, eu estou no propósito de jejum. Eu estou lendo mais a Bíblia 2h40. Eu estou meditando na tua palavra. Eu estou me desviando do mal. Mas parece que aquela situação só tem piorado na minha vida. E o Senhor fala para mim e para você, perseverança. Persistência, porque o Senhor não vai dar nada de mão beijada para mim e para você. Não é à toa que Ele deixa escrito na palavra dele a persistência de Moisés aqui nessa história. E a gente pode ver durante muitas outras. Não é à toa que nenhuma palavra, nenhuma passagem, nenhum nome aqui, nenhuma história que tem contido no livro sagrado, não é à toa, não é em vão. Porque a própria palavra diz que com Deus não há acaso. Com Deus não tem coincidência. A palavra do Senhor vai dizer que tudo tem um propósito debaixo do céu. E é debaixo do céu. Se é debaixo do céu, é debaixo daquilo que Ele tem para a tua vida e para a minha vida. Então, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E aí, por fim, o Senhor vai lá e libera o povo. O Senhor, porque não foi Faraó, foi o Senhor. E ali o Senhor vai dando as estratégias, eles vão caminhando. Quando eles chegam de frente para o mar, não tem saída, todos conhecem, se sentem encurralados e acham que vai ser o fim, que vão morrer. E aí o Senhor fala, a minha ordem, Moisés, é para que o povo marche. A minha ordem hoje é, não clame, marche, prossiga. E aí o Senhor fala, o que é que você tem nas mãos? Mais uma vez, o que é que você tem na mão? E o Senhor fala, toca no mar que ele vai abrir. E o mar abre e eles passam em seco. Depois o povo, o exército inimigo, ele é consumido naquele mar. Porque o Senhor, ele faz assim comigo e com você. Ele vai e confunde o nosso inimigo. Ele mesmo peleja por nós. Eu não sei qual é a situação a qual vocês passam. Eu não sei qual é o desespero que muitas das vezes vem diante de vocês. Mas o Senhor fala para mim e para você nesta noite. Eu estou no controle de todas as coisas. E eu tenho um propósito para a sua vida. Para a sua história. A sua história não acaba onde você acha que ela está acabando. O Senhor tem ponto e vírgula para dar um novo início para a história de muitos que aqui estão. E aqui a história vai contar que Moisés fez um monte de coisa, teve vários milagres, e aí Moisés morre. Moisés morre e tem o substituto de Moisés, Josué. E o Senhor não deixa nem sequer Josué ficar no tempo do luto, aquela coisa de choramingana, aquela coisa de, ó vida, ó céus, o meu líder morreu, agora eu vou morrer também, o que eu vou fazer? Ele que era o amigo de face a face com Deus, e agora, Senhor, eu acredito que Moisés estava chorando, estava cabisbaixo, porque a palavra vai dizer que o Senhor chegou até ele e disse assim, o meu servo Moisés é morto, mas você não é, nas minhas palavras.
E aí quando ele diz isso para Josué, ele diz: dispõe-te, ou seja, levanta-te, anima-te. Eu tenho para ser contigo, assim como eu fui com meu servo Moisés. E aí Josué ali vai ouvindo as palavras do Senhor. O Senhor dá ali direcionamentos para Josué. E olha só o que a palavra vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a teus pais. E aqui o Senhor continua: tão somente, porque para toda promessa na minha e na tua vida, tem um tão somente, tem um se, e ele vai dizer: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado. Ou seja, nós, para ter o cuidado de fazer tudo quanto a palavra nos ensina, nós temos que ser corajosos. Porque como assim corajoso, Roberta? Porque quanto mais a gente se aplica em Deus, mais Satanás se levanta contra a tua vida. Não adianta a gente falar: não, ser forte, Deus é contigo. O Senhor falou aqui, que não desampararia Josué. Mas ele já falou porque sabia de toda a situação adversa que ia ter. E é assim na tua vida também. Você vai passar por muitas e muitas situações. E aqui ele diz assim, não te desvies da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E aí eu pergunto para você: você quer ser bem-sucedido? Por onde quer que você andar? E o Senhor fala assim para mim e para você: não te desvies da minha palavra. Guarda os meus mandamentos. E ele fala assim, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. E o Senhor aqui deu uma ordem, deu direção para Josué. E é assim que ele fala para você nesta noite: eu tenho te dado direções. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Mas para ela não prevalecer, você precisa estar andando na direção que o céu te manda. Não é na minha direção, não é na sua direção. É na direção a qual o Senhor fala para mim e para você. E aqui a gente vai ver que Josué, no capítulo 2, vai mandar os 2 espias. Quando ele manda os 2 espias para ver a terra a qual eles iam tomar posse, porque era promessa do Senhor, eles vão se esconder na casa, num prostíbulo, Raabe. Raabe já foi dito aqui, já foi dito neste altar hoje sobre as pessoas improváveis. Você pode olhar para você e se achar improvável. Você pode olhar para você e falar assim: Deus, eu não tenho nada. Como assim? O que o Senhor vai fazer? E o Senhor vai revelar na palavra dele que essa mulher, ela ouviu falar os grandes feitos que Deus havia feito. Se a gente parar para voltar na história um pouquinho, a gente vai ver que Deus levou José na cadeira de governador do Egito, não foi só para saciar a provisão da fome na vida daquele povo. Ali o próprio Deus colocou lá ele, José, naquela cadeira, para que o povo subisse para a terra do inimigo. Mas por que ele queria? Porque ele queria... O plano do Senhor era deixar o povo cativo. E aí você fala: como assim que Deus quer deixar o povo dele escravo? Sim. Por quê? Porque Deus, o maior plano, a maior propósito na vida de cada um de nós aqui é glorificar o nome do Senhor. E quando o povo foi cativo e crescia, o próprio Deus ali se manifestou através de muitos milagres. O próprio Deus mandou as 10 pragas, o próprio Deus abriu o mar, o próprio Deus fez N situações. E esta mulher Raabe, uma prostituta, uma mulher que não valia de nada, assim como a gente vê hoje muitas das vezes na rua, a gente olha para um viciado, a gente olha para uma pessoa
pessoa, uma prostituta que hoje trabalha vendendo o seu corpo. A gente olha para uma pessoa que está fazendo práticas que a gente sabe que não pode, que ela é do crime, que ela rouba, que ela mata. E você olha para ela e fala assim, ela é a escória da sociedade. Daquilo ali, daquele lugar não vai sair nada, porque aquela pessoa tem uma índole ruim. E aí o Senhor fala para mim e para você, Raabe era uma prostituta, ela tinha um prostíbulo, ou seja, ela fazia o comércio ali de corpo, do corpo humano das mulheres. Ali era o ganha-pão dela. Só que o Senhor achou em Raabe algo que muitas das vezes Ele não acha em nós que servimos a Ele. Por quê? Porque Raabe, ela ouviu falar dos grandes feitos que o Senhor tinha feito com o povo. Ela mesmo relata aqui, ó. Na palavra ela vai falar. Aleluias. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis. Aí mais para frente vai dizer assim, ó, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, porque por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, olha o que ela diz, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Uma mulher que não era do povo hebraico, ela não era uma mulher ali do sangue, mas ela reconheceu e ela falou e testemunhou do Deus vivo que eu e você conhece. E ali ela decide colocar a cabeça dela na prova, porque se o povo descobrisse que ela estava cobertando os 2 espias inimigos, ela ia ser morta, ela e a casa dela. Mas ela creu mais no Deus que fez todas as coisas do que no exército do povo dela. Ela não quis saber, como já foi dito, Deus não tem parentesco. Ela não quis saber do povo dela. Ela quis saber foi do Deus Todo-Poderoso. E ela ainda fala assim, ó, Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela teve uma fé tão grande. Ela só ouviu falar dos feitos do Senhor. Ela nunca tinha vivenciado. Foi a primeira conversa dela com o povo de Israel. E ali ela também guardou os 2 espias. E mais uma vez, aqui o Senhor se agradou muito dela. O Senhor se agradou da ousadia, da perspicácia, da fé. E eu já ensinei para os jovens e falei para eles que a fé e a obediência, elas caminham juntas. Por quê? Porque a obediência é a atitude de fé para com Deus. Como que eu e você vai demonstrar para Deus que a gente crê nele? É obedecendo. Como que eu vou falar que eu creio em Deus, que eu acredito? Ah, não, Deus é o meu pai, eu sou filha dele, mas aí eu não obedeço. E aí como foi me rebatido? Mas a pessoa pode crer sem obedecer. Ela pode, mas não vai ganhar nada. Porque se uma pessoa diz que crê e não obedece, a primeira coisa é que ela não vai entrar no reino dos céus. Então você está crendo para quê? Simples assim. Para que eu vou crer no Senhor Deus, Jeová, o Deus de todas as coisas, aquele que falou para Moisés, eu sou o que sou, o Deus que enviou e que fez todas as coisas, que enviou Jesus para a terra. Aí eu falo que eu creio, que eu acredito, eu participo da mesa, mas aí a minha atitude na hora de eu provar a minha fé, que é obedecer a palavra, ainda que eu seja contrariada, eu não faço. E aí a palavra do Senhor vai falar que a gente tem que crer e obedecer. Porque o Senhor, o próprio Jesus diz o quê? Ide por todas as nações, pregai da minha palavra e ensinar. Ele pede para ensinar. E aí quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, Paulo vai dizer assim, ó, teve um versículo lá em 2 Coríntios que eu me apaixonei por ele quando eu li, na semana passada dando aula para os jovens. Quando ele diz assim, Paulo fala assim que eu esmurro o meu corpo até a morte de escravidão. De escravidão a Cristo.
ele se esmurra. E ali não é porque ele está se cortando, não é porque ele está se autoflagelando, nada disso, está repreendido. Isso ele está dizendo do âmbito espiritual. Eu esmurro as minhas vontades para poder viver as vontades de Cristo. Porque senão de nada adianta eu estar aqui ensinando vocês se eu mesmo vou ser desqualificado. E é assim na minha e na tua vida. Quando a gente não tem a atitude da obediência, nós vamos ser desqualificados lá no grande dia. Se o teu foco, se o meu e o teu foco é entrar no céu, porque ninguém vai para a igreja, irmãos, só para nada. Só para ouvir aqui, cantar, adorar. Não, o seu foco, o teu reino, o teu desejo, a tua alegria tem que ser a salvação. E para a salvação acontecer na minha e na tua vida, a gente tem que estar de acordo com o manual, que é a palavra do Senhor. E aqui Raabe, aquela improvável, ela obedeceu, ela creu, ela guardou e ela fez um juramento com os 2 espias. E eles falaram para ela que, de fato, se ela deixasse ali aquele fio de escarlate na janela, a casa dela seria salva. E aqui, se a gente for ler, Josué vai falar para os espias que foram lá na casa dela, quando eles iam tomar a terra, ele fala assim, ó, assim como nós jurastes com Raabe, com aquela prostituta, vai lá e salva, arranca ela de lá. Por quê? Porque todo o outro povo seria morto, como a gente leu aqui. Josué conservou a vida da prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Ou seja, as portas do inferno não prevaleceu na vida de José. As portas do inferno não prevaleceu contra a vida de Moisés. As portas do inferno não prevaleceu contra a vida de Josué. E aqui as portas do inferno não prevaleceu contra a vida de Raabe. E assim o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. As portas do inferno não vai prevalecer. E Satanás não vai ganhar a minha e a tua vida. Satanás não vai fracassar os propósitos do Senhor. Aqui, se a gente vai continuar vendo, olha o propósito que Deus tinha na vida de Raabe, porque Deus já tinha. Ela entrou na genealogia de Jesus. Ela não era uma judia, mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso. O Senhor é tão apaixonante, igreja, que Ele pega uma prostituta, dá um banho nela todinha, limpa ela do pecado dela, tudo porque ela ouviu, teve fé e obedeceu. E assim o Senhor coloca ela na linhagem de Jesus. Olha que coisa mais tremenda. Aqui o Senhor vai falar para mim e para você. As portas do inferno vai se levantar contra a tua vida em diversas áreas, em diversas situações. Assim como a gente viu um pedacinho da história desses 3 personagens. 4. Mas o Senhor vai falar para mim e para você, persevera na obediência. Persevera com Deus. Não desiste, porque Deus não desiste de você. O Senhor, Ele é fiel com cada um que aqui está. O Senhor tem um plano, tem um propósito para você, para sua casa, e vai muito além disso, porque na vida de Moisés não era só para a casa dele, na vida de José não foi só para a casa dele, na vida de Josué não era ali só para aquela turminha dele, não. Ele era para alcançar o céu. Raabe foi a primeira pessoa aqui que a gente vê a redenção do Senhor. Porque o plano do Senhor para mim, para a tua vida e para de todos aqueles que a gente ora é a redenção. É limpar a gente do pecado, é limpar a tua casa, os teus filhos, os teus amigos. Eu não sei quais são as pessoas que você tem colocado diante do altar, mas o Senhor tem plano de redenção para mim e para a tua vida, porque Ele quer que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da tua história, através da tua geração, através de tudo quanto Ele tem colocado diante de ti. Pode se colocar de pé. Aplaudam ao Senhor. Jesus não tem um plano, um propósito somente para aqueles que estão aqui na Bíblia.
O Senhor, Ele tem um propósito muito maior para a tua vida. O Senhor, Ele tem algo extraordinário. E eu não estou falando algo extraordinário para você só numa parte financeira, material, não. Ele tem algo extraordinário que é a morada no céu, onde não haverá dores, não haverá choro, não haverá nada disso. E aí eu lembrei agora de uma passagem que Paulo vai nos comparar. Ele nos compara ao soldado de um exército. E ele diz que esse soldado não vai se distrair com as coisas civis. Olha só que coisa tremenda para mim e para você. O Senhor nos alistou como soldados do exército dele. E ele diz para mim e para você: não se distraia com as coisas civis, ou seja, com as coisas da terra. O Senhor não quer que nós venhamos nos distrair com aquilo que é visível, com aquilo que é palpável. Por quê? Porque ele vai dizer lá, Paulo, que o soldado ele não vai se distrair, porque ele não quer desagradar quem o alistou. E eu pergunto para você: quem foi que te alistou? Se a palavra do Senhor diz que quem escolheu a mim e a você foi o próprio Jesus. Foi Jesus que te alistou. E aí Paulo vai continuar dizendo e nos comparando a um atleta. E ele vai dizer assim, ó, que o atleta, para receber a coroa e o prêmio, ele tem que passar por todas as regras. Porque se ele infringir as regras, ele vai ser abolido dali. É igual nos campeonatos, quando os atletas é pego em doping. Usando droga, usando alguma coisa ilícita, eles são o quê? Desclassificados. E Paulo vai dizer que nós somos comparados ao atleta. E aí a gente vai lá para Apocalipse e vai dizer assim: guarda o que tu tens para que a tua coroa não seja roubada. E aí a palavra vai dizer que a gente não tem que buscar a coroa que é corruptível, aquela que você enxerga. A coroa que o Senhor tem, ela é eterna. E aí o Senhor fala para mim e para você: o que eu tenho para você, irmãos, o que eu tenho para você, filho, o que eu tenho para você, filha, é o céu. Eu tenho a eternidade, eu tenho você lá morando comigo, diz o Senhor. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você possa ter gravado no teu coração que as portas do inferno não vai prevalecer, mas você tem que se manter de pé como um soldado de Cristo. Você tem que se manter de pé, como assim Josué também foi, um atleta do Senhor que vai buscar e vai ganhar a coroa eterna. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, aplaudam ao Senhor.